Breve vamos terminar a batalha. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que batalhar. Batalhar contra o pecado, contra o mal. Não batalhar contra o nosso próximo. Não batalhar contra o nosso vizinho, contra o nosso irmão. Aleluia. Se existe um exército que luta contra si mesmo, é o exército que diz que é de Cristo. Você não vai ver macumbeiro falando mal de macumbeiro. Aleluia. Você não vai ver católico falando mal de católico. Aleluia. Você não vai ver kardecista falando mal de kardecista. Você não vai ver nada disso. Mas o que se vê hoje é crente falando de crente, falando de A, de B, lutando contra a si mesmo. Por isso que Jesus ele diz em Lucas: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, consequentemente é vos chegado o reino dos céus. Mas Satanás, se Satanás expulsar Satanás, o seu reino não vai subsistir. Até os demônios são unidos para nos destruir. Mas os crentes não. É um querendo destruir o outro, um com a língua maior do que o outro, um com a razão achando que é mais certo que o outro. Aleluia. Falando de Glória a Deus, Senhor querido. Sexta-feira eu cheguei no hospital com a minha mãe. Tem umas 5 irmãos abaixo de mim. Os irmãos tudo brigados um com o outro. Um brigado com meu pai. Chegou na porta do quarto e disse: esquece que eu sou seu filho, esquece que você tem neto. Os dois são ambos crentes, cretinos, mas são. Aí eu fui lá, vi minha mãe, voltei de manhã cedo, eu falei para meu pai: vocês estão com a assinatura direitinho para o quinto dos infernos. Porque Satanás semeou ira no coração de vocês. Vocês aí estão sem falar um com o outro. É o inferno que vocês vão torrar lá eternamente. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com vício de jogo, um geota. Você pode contar, se não se converter, se vocês não se consertar, vocês vão tudo o inferno. Eu falei isso com meu pai e com a minha mãe. Vou falar para você. Porque a verdade é isso. Quando se fala a verdade, não é porque a gente está querendo atingir ninguém, não. É porque a gente quer salvar a pessoa daquela condenação do inferno. Mas as pessoas nos interpretam mal. Não é assim que se fala, não é assim não? Tu vai ver no dia que morrer. O dia de morrer, Deus não tem, irmão. Deus não é, eu sempre falo, mamãe que faz vontade de filho rebelde, não. Deus não é. Mamãe faz vontade de filho rebelde. Por isso que os filhos hoje, a maioria, tralha ruim. Glória a Deus. Ou se consertam, eu falei para o meu pai, ou vocês vão descer para o inferno. Pai e filho vai ter que se encontrar lá no inferno se não se consertar. Vocês não roda que é crente, que vai para o céu? Não, filho, se não tiver o coração limpo, se não perdoar, não tem como entrar no céu. Jesus disse: se a gente não fizer como uma criança, a criança ela arruma problema para os pais na rua. Aos pais que é mais velho fica brigado um com o outro. Daqui a pouco aí sem vergonha das crianças está lá na rua beijando um ou outro, nem a brincadeira. E ele botou contenda entre o pai e a mãe. Glória a Jesus. No bem de Deus, irmão. Jesus salvou a nossa alma para consertar nossas feridas, para nos converter dos maus caminhos. Deus, no momento que ouvimos a sua palavra, praticamos. Porque a palavra de Deus ela só tem 2 sentidos: um para salvar e outro para condenar. E quem condena é a palavra. O que Jesus disse? Quem crê será salvo.
E quem não crê será o quê? Salvo também? Será condenado. Então não tem essa, não tem pastor, não tem missionário, não tem irmão, não tem membro de casa, não tem novo convertido, velho convertido. Não tem essa. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai poder ver a Deus. Então. Eu sou bonzinho. Bom é Deus. Chamaram Jesus de bom, esse aqui me chama de bom. O único bom é meu Pai que está no céu. Você quer entrar no reino, sabe os mandamentos? Obedeça os mandamentos e tu terás a vida eterna. O Evangelho é isso, né? Que Deus vai te dar vitória, que Deus vai sair fora dessas profetadas do Satanás, rapaz. Deus, Ele quer ganhar a nossa alma, mas de qualquer maneira não ganha não. Amém? De qualquer maneira não entra lá. Se não endireitar as veredas, se converter os seus maus caminhos, infelizmente vai ter que ouvir: apartai-vos de mim, vós que eu nunca conheci, que praticais a iniquidade. Que as pessoas pensam que pecado é aquele que mata, aquele que estrupa, aquele que fuma, aquele que cheira, aquele que bebe. Não. Ficar com ódio no coração do outro é pecado, vai para o inferno. Se não perdoar, vai para o inferno. Se não perdoar. E outra coisa, Jesus falou que a gente tem que, se a gente amar somente aquele que nos ama, que galardão a gente vai ter? A gente tem que amar aquele que nos aborrece, que nos persegue. Aleluia, nós temos que perdoar. Já perdoei tanta gente. O último agora foi um pastor que pegou meu cartão, estourou tudo, me deu um beijo até hoje. Eu falei: deixa para lá. Deixa para lá, está perdoado em nome de Jesus. Se eu não tivesse perdoado dele, eu tinha falado o nome dele aqui, mas não precisa falar o nome dele. Glória a Deus. Ele que passa perto de mim fica com vergonha. Eu tenho minha cabeça erguida. Glória a Deus. Então, irmãos, é perdoar para ser perdoado. Jesus, ele disse: se nós não perdoarmos as ofensas do nosso próximo, está escrito em Marcos capítulo 11, 24 em diante: também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas também. Aleluia. E o povo de Deus que se gradia entre eles mesmos, Satanás só está dizendo: isso aí que eu estou gostando, que é o suficiente para as pessoas passar a eternidade no inferno e depois no lago de fogo. Aleluia. É o suficiente. Então breve vai terminar. Nós não temos que ficar lutando um com o outro. Nós não temos que estar defamando um ao outro. Nós não temos que estar, irmão, dessa maneira, não. Porque nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Estamos fazendo a vontade do diabo. Aleluia. E é dessa maneira, irmão. Nossa batalha é contra as potestades, contra os principados. E infelizmente tem muitas pessoas que dão lugar ao Satanás, dão lugar ao diabo, para falar da vida dos outros. Aleluia, para apontar os outros. E quando a pessoa é dessa maneira, ele está tão cega, que ele não sabe que o maior defeito é nele. A Bíblia diz, irmão, que aquele que fala mal do seu próximo, o Senhor vai destruir ele. Falar mal dos outros, falar da vida dos outros, é assim, a mesma coisa que eu estivesse bebendo veneno e pensando que os outros vão morrer. Glória a Deus. Então, irmãos, temos que consertar nossas veredas. Não adianta dizer: meu coração está limpo. Deus sabe se está ou não está. Deus sabe. A minha é fácil de enganar, que eu sou homem, não sou Deus. Mas Deus, Ele sabe.
Enganar marido, enganar mãe, enganar pai, enganar irmão. É fácil de enganar. Mas Deus ninguém engana. Vamos ouvir a missionária Antônia com a palavra de vitória nesta noite. Breve